O futuro de Gabriel Bortoleto virou uma das histórias mais perigosas e misteriosas do paddock. Porque enquanto muita gente olha apenas para os resultados na pista, nos bastidores da Fórmula 1 o nome do brasileiro começou a circular de maneira cada vez mais forte. E agora, uma pergunta começa a dominar o mercado: para onde vai Bortoleto? O mais impressionante é que o cenário parece muito mais aberto do que imaginávamos há poucos meses. Hoje você vai entender por que Gabriel Bortoleto virou peça importante no mercado da Fórmula 1, quais equipes estão observando o brasileiro, o que realmente preocupa dentro do atual projeto, e como o futuro dele pode mudar completamente dependendo das próximas corridas. Mas segura até o final. Porque existe um detalhe nessa movimentação toda, que praticamente ninguém percebeu, e que pode explicar por que tanta gente começou a prestar atenção no brasileiro ao mesmo tempo. Primeiro, precisamos entender uma coisa importante. Na Fórmula 1, mercado não funciona apenas com resultados. Funciona com percepção, potencial, imagem, capacidade de evolução, leitura técnica, velocidade pura. E Bortoleto começou a chamar atenção exatamente por combinar vários desses fatores ao mesmo tempo. Agora pensa comigo. Pilotos rápidos aparecem. Mas pilotos jovens capazes de extrair desempenho de carros difíceis são muito mais raros. E foi exatamente isso que começou a colocar o brasileiro no radar de várias pessoas importantes dentro do paddock. Agora vem a parte mais interessante. Mesmo em momentos onde o carro parecia limitado, Bortoleto continuava entregando sinais muito fortes. Telemetria agressiva, boa adaptação, capacidade de lidar com instabilidade e, principalmente, consistência de evolução. Isso pesa muito internamente. Porque equipes não analisam apenas posição final. Analisam contexto. Agora vem o detalhe que pouca gente percebe. Em vários finais de semana, o brasileiro parecia andar acima do potencial real do equipamento. E quando isso acontece, o paddock percebe rapidamente. Agora pensa. Uma coisa é ser rápido em um carro perfeito. Outra completamente diferente é conseguir esconder limitações técnicas. E talvez seja exatamente isso que tenha mudado percepção sobre Bortoleto. Agora vem a pergunta mais importante. O brasileiro está confortável onde está hoje? E aqui a situação começa a ficar interessante. Porque existem sinais de preocupação dentro do projeto atual. Oscilações técnicas, mudanças de direção, problemas de consistência e, principalmente, incerteza sobre velocidade de evolução. Agora vem a parte mais pesada dessa história. Na Fórmula 1 moderna, tempo é cruel. Pilotos jovens não podem esperar eternamente. Porque o mercado muda rápido. As vagas desaparecem rápido. E oportunidades às vezes surgem apenas uma vez. E isso aumenta a pressão sobre qualquer decisão. Agora pensa comigo. Se Bortoleto acredita que pode lutar por projetos maiores no futuro, cada escolha agora vira estratégica. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo nos bastidores. Agora vem o ponto mais intrigante. Algumas equipes começaram a enxergar no brasileiro algo extremamente valioso: capacidade de desenvolvimento. E isso é gigantesco. Porque equipes em crescimento procuram pilotos que ajudam a evolução técnica. Pilotos que sabem interpretar comportamento do carro. Que entregam feedback preciso. Que aceleram o entendimento do projeto. E os sinais indicam que Bortoleto vem impressionando justamente nisso. Agora vem a parte mais absurda. O nome dele começou a aparecer em conversas muito maiores do que muita gente imaginava. Porque o paddock percebeu que existe potencial real ali. Não apenas marketing. Não apenas hype. Mas capacidade verdadeira. Agora pensa. Quando um piloto jovem começa a chamar atenção técnica e não apenas midiática, o mercado muda completamente. Agora vamos falar do cenário atual da Fórmula 1. Porque existe uma transformação silenciosa acontecendo. Vários veteranos entrando em fase decisiva. Equipes pensando em 2026.
Mudanças enormes de regulamento chegando. E isso cria efeito dominó. Agora vem o detalhe mais importante. As equipes não estão pensando apenas no próximo ano. Estão pensando no próximo ciclo inteiro da Fórmula 1. E pilotos jovens ganham valor enorme nesse contexto. Agora pensa comigo. Se uma equipe acredita que encontrou um piloto capaz de crescer junto com nova geração de carros, ela começa a agir cedo. Muito cedo. Agora vem a parte mais intrigante. O nome de Bortoleto parece encaixar exatamente nesse tipo de planejamento. Porque ele ainda possui margem enorme de evolução. E isso vale ouro. Agora vem a pergunta que começa a crescer no paddock. Quais equipes realmente poderiam abrir espaço para ele? E aqui entram vários cenários possíveis. Equipes médias querendo crescer. Projetos em reconstrução. Ou até times grandes pensando no futuro pós-veteranos. E isso deixa a situação extremamente aberta. Agora pensa. Talvez o futuro de Bortoleto dependa menos de uma vaga imediata, e mais de estar no lugar certo no momento certo. Porque Fórmula 1 também é timing. E timing muda carreiras inteiras. Agora vem a parte mais importante. O brasileiro parece estar construindo reputação silenciosa dentro do paddock. E muitas vezes, é exatamente assim que carreiras grandes começam. Sem explosão midiática exagerada. Mas com respeito interno crescendo aos poucos. Agora vem o detalhe que quase ninguém percebeu. Pilotos que impressionam engenheiros normalmente sobrevivem mais tempo no mercado. Porque engenheiros enxergam coisas que público não vê. Capacidade de adaptação. Controle emocional. Leitura de corrida. Precisão técnica. E parece que Bortoleto começou a ganhar pontos importantes exatamente nessas áreas. Aliás, se você gosta desse tipo de análise profunda sobre mercado, bastidores e futuro da Fórmula 1, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui no Biru Speed F1 a gente mostra o que realmente acontece longe das câmeras. Agora, voltando. Foi nesse momento que outra preocupação começou a crescer. O risco de permanecer tempo demais em um projeto instável. E isso é extremamente perigoso na Fórmula 1. Porque quando um piloto talentoso fica preso em ambiente sem evolução, a imagem começa a sofrer. Mesmo que o talento continue existindo. Agora pensa comigo. Quantos pilotos rápidos desapareceram porque ficaram tempo demais em projetos errados? Muitos. E talvez o entorno de Bortoleto saiba exatamente disso. Agora vem o ponto mais absurdo de todos. Mesmo com futuro indefinido, o brasileiro parece mais valorizado hoje do que meses atrás. Isso é raro. Porque normalmente incerteza gera perda de valor. Mas no caso dele, parece estar acontecendo o contrário. Agora vem a parte mais intrigante. Talvez isso aconteça porque o paddock começou a enxergar o contexto completo. Problemas do carro. Limitações técnicas. Oscilações da equipe. E mesmo assim, os sinais individuais continuam fortes. Agora pensa. Quando um piloto consegue se destacar mesmo em meio ao caos, o mercado presta atenção. Muito. Agora chegamos ao verdadeiro coração dessa história. O futuro de Bortoleto talvez dependa de uma decisão extremamente delicada: continuar apostando em estabilidade, ou arriscar mudança buscando crescimento maior. E essa escolha pode definir carreira inteira. Agora vem outro detalhe importante. 2026 muda tudo. Novos regulamentos. Nova distribuição de forças. Novas oportunidades. E muitas equipes estão montando estratégia pensando exatamente nisso. Agora pensa no tamanho dessa janela. Entrar em projeto certo antes de uma grande mudança regulatória pode transformar completamente o destino de um piloto. E talvez seja exatamente isso que torna a situação tão importante agora. Agora vem a parte mais simbólica. O Brasil voltou a ter um nome respeitado no mercado internacional da Fórmula 1. E isso mexe emocionalmente com muita gente. Porque durante anos, o país esperou surgir alguém capaz de voltar a entrar nas conversas sérias do paddock.
E Bortoleto parece estar chegando exatamente nesse ponto. Agora vem a pergunta mais importante de todas. Ele já está pronto para um salto maior? Talvez ninguém tenha essa resposta ainda. Mas uma coisa parece clara: o mercado começou a observar o brasileiro de verdade. E quando isso acontece, o cenário muda completamente. Agora pensa comigo. Talvez as próximas corridas sejam decisivas. Porque desempenho em momentos de pressão muda a percepção rapidamente. E pilotos jovens são avaliados justamente assim. Sob tensão. Sob instabilidade. Sob dificuldade. Agora vem o ponto mais pesado dessa história. O maior perigo para qualquer jovem talento não é falta de velocidade. É escolher caminho errado. Porque a Fórmula 1 pune decisões ruins brutalmente. E talvez o entorno de Bortoleto esteja tentando evitar exatamente isso agora. Agora chegamos no momento mais intrigante de tudo. Existe sensação crescente de que o brasileiro ainda não mostrou todo o potencial. E isso talvez seja o fator que mais movimenta o mercado. Porque equipes adoram pilotos em crescimento. Pilotos que ainda podem explodir. E Bortoleto parece carregar exatamente essa imagem hoje. Agora pensa. Se ele receber carro competitivo no momento certo, até onde pode chegar? Talvez essa seja a pergunta que começou a circular silenciosamente no paddock. No fim das contas, o futuro de Gabriel Bortoleto continua indefinido. Mas talvez isso não seja sinal de problema. Talvez seja sinal de oportunidade. Porque pela primeira vez em muito tempo, o Brasil parece voltar a ter um piloto realmente relevante nas conversas estratégicas da Fórmula 1. E agora, cada decisão pode mudar completamente o rumo dessa história. Agora eu quero saber de você. Bortoleto deve continuar apostando no projeto atual, ou já precisa buscar novos caminhos na Fórmula 1? E mais, qual equipe faria mais sentido para o brasileiro pensando em 2026? Se você curtiu esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, e nos vemos no próximo vídeo.